Olá, galerinha do sétimo ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E essa aula vai ser um pouco diferente, porque nós vamos começar com a revisão, começar com a correção dos exercícios e depois vamos fazer uma breve revisão, certo? Então, nós vamos corrigir algumas atividades que ficaram pendentes aí no nosso, para fechar os capítulos, certo? Então, nós temos aí a quinta questão falando sobre os casos de leptospirose. E aí ele pergunta: as notícias do jornal sobre o caso de leptospirose estão associadas ao fato: 1. Quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além de lixo acumulado, todos os dejetos dos animais que ali vivem. 2. O acúmulo de lixo no ambiente propício para a proliferação de ratos. 3. O acúmulo de lixo nos terrenos baldios, na margem dos rios, entope os bueiros e compromete o escoamento das águas em dias de chuva. 4. As pessoas que vivem em regiões assoladas por enchentes entram em contato com água contaminada, têm grande chance de contrair leptospirose. Aí ele pede para você assinalar a sequência que relaciona corretamente a leptospirose, o lixo, enchentes e roedores. Então, a alternativa correta é a última e a E, né? Nós temos aí a associação correta. Na 26, ainda na página 26, sexta questão. Bactérias, fungos e vírus são agentes causadores de diversas patologias. Qual das opções abaixo mostra doenças causadas por bactérias? Então, nós temos, né? Tuberculose e tétano. São doenças causadas por bactérias. Por que que não é a B? Porque malária não é causada por uma bactéria. Por que que não é a C? Porque sífilis não é causada por bactéria. E por que que não é a D? Porque varíola não é causada por bactérias, certo? Sétima questão. Uma doença grave que acomete normalmente pessoas que vivem em regiões onde o saneamento é precário, assim como as condições de higiene. A respeito dessa enfermidade, marca a alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta é que diz que a cólera é transmitida por um protozoário chamado Vibrio cholerae. Por que que essa é incorreta? Porque a gente viu que a cólera é uma doença causada por uma bactéria e não por um protozoário. Oitava, marque a alternativa que indica uma estrutura ausente em todas as bactérias. Então, o que é que a bactéria não vai ter? Carioteca, né? Porque ela é um ser procarionte, então ela não tem a carioteca, certo? Nona, as cianobactérias, que já foram chamadas de cianofícias ou algas azuis, são organismos autótrofos que realizam fotossíntese. Esses organismos são amplamente encontrados em ambientes aquáticos e em locais que possuem grande enriquecimento artificial de ecossistema. Havendo derramamento de esgoto, por exemplo, elas se multiplicam de maneira exagerada. Essa multiplicação de maneira descontrolada de cianobactérias é chamada de floração. Então, quando eu tenho esse bloom, né, que eles chamam, que é a reprodução aí muito rápida dessas bactérias, né, dessas cianobactérias, nós temos o processo denominado de floração. Décima, qual características a seguir não corresponde às bactérias? São seres eucariontes, porque a gente viu que eles são procariontes, certo? 11ª. Então, nós temos aí uma tirinha. Gosto de um pouco de solidão. Sinto aflorar minha dupla personalidade. Saco, minha solidão só dura 20 minutos. Então, essa tirinha está se referindo ao quê? Exatamente, ao processo de reprodução assexuado, pois não há gametas envolvidos por um processo chamado de divisão binária. Então, aí está mostrando como é que essas bactérias se reproduzem, né? Que é por divisão binária na maioria das vezes. Página 131. Você deve ter ouvido falar várias vezes que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Isso é verdade? Então, a gente viu, né, que não é totalmente verdade, porque as algas, né, vão fazer grande papel nessa liberação de oxigênio para o planeta, né? Então, na verdade, os oceanos são os grandes pulmões do mundo. Primeira questão da página 137. Observe as fotos e indique a estrutura de locomoção de cada protozoário. Então, do lado de cá eu tenho uma ameba, do outro lado nós temos um Trypanosoma gambiense. Então, o que é que nós podemos ver na ameba? Se locomove por pseudópodes, que são pseudopés.
E no Trypanosoma gambiense, nós vamos ter flagelos. Ó. Vocês podem ver aí na imagem as pontinhas de cada flagelo, certo? Página 140. Então, tá falando aí sobre a doença de Chagas e a malária no Brasil. E aí ele pede na A. Compare o modo de infestação da malária com a doença de Chagas. Então, a doença de Chagas, ela é ocasionada pelas fezes contaminadas de um mosquito popularmente denominado de barbeiro. Então, ele pica a pessoa e aí ele acaba liberando as fezes no mesmo local da picada e assim o protozoário entra no corpo. Já a malária, ela é causada pela picada da fêmea do Anopheles, que é também conhecido como mosquito palha, certo? B. Cite 4 medidas que poderiam conduzir à diminuição até a erradicação da malária no Brasil. Então, nós podemos tratar os doentes, né, usar telas e mosquiteiros nas janelas, né, nas portas, o controle do mosquito mesmo com inseticidas e o uso de repelentes são medidas aí que ajudam na erradicação, claro, né? Agora nós temos também a questão das vacinas que ajuda bastante aí no controle da doença. Segunda, os telejornais noticiaram que recentemente uma seca acentuada causou um aumento de número de casos de malária na Amazônia. Isso foi atribuído ao fato de crianças brincarem em águas represadas. Essa explicação está correta ou errada? Errada, né, gente? Porque a malária se dá apenas pela picada no mosquito. Terceira, a foto ao lado mostra um problema comum em grandes cidades brasileiras: falta de saneamento básico. Cite um exemplo de protozoose que pode ser transmitida na situação da foto. Relate o principal sintoma, né? Qual é a doença que pode ser transmitida aí nessa foto? A amebíase. E o principal sintoma que vai ser ferimentos no intestino. Então, vocês vão ter fezes com sangue, certo? Agora, na página 141. A Organização Mundial da Saúde divulgou que, no terceiro mundo, quase meio milhão de pessoas estão sofrendo com doenças tropicais. Uma dessas doenças é a malária. Para combatê-la, entre outras medidas profiláticas, podemos drenar regiões alagadas, para evitar que sejam berçários para os mosquitos, certo? Segunda, o protozoário parasita, cujo ciclo de vida está esquematizado a seguir, e na antiga nota de 10.000 cruzados é Trypanosoma, que é transmitido pelo barbeiro. Então, nós podemos ver aí uma imagem meramente ilustrativa do besouro, certo? Terceira, das medidas citadas, aquela que representa um possível combate à leishmaniose é o uso de coleiras especiais contra mosquitos em cães, né? Então, o uso de coleiras é bastante eficaz, né? Aquelas coleiras repelentes. Mas também nós temos aí a vacina contra a leishmaniose também, né? Que não é 100% comprovado sua eficácia, mas você também pode utilizar. 4. Algumas doenças, como amebíase, chagas e malária, promovem graves debilitações no organismo. Em casos mais graves, podendo levar à morte. Com base nessa informação, você enquadraria em qual grupo, né? As doenças que nós falamos são que protozooses, porque são doenças causadas por protozoários. Quinta questão. A Organização das Nações Unidas alerta que o esgoto a céu aberto é o principal problema ambiental do Brasil. Os dejetos lançados indevidamente em fossas abertas, rios e lagos, tomam-se a causa de doenças de importância de saúde pública. Qual doença causada por protozoário pode ter incidência aumentada pelo problema citado no texto? A amebíase. Então, como eu já tinha falado, que a amebíase é que vai ser a doença aí por conta de águas, de falta de saneamento básico. Sexto, a doença humana conhecida como calazar, cujo ciclo está ilustrado abaixo, é causado por qual protozoário? Leishmania. Sétima, as figuras abaixo foram extraídas de uma bula de medicamento que representa procedimentos que podem ser adotados para a prevenção de algumas doenças. Lavar as mãos, conservar unhas cortadas e limpas, manter as instalações sanitárias em boas condições de higiene. Então, essa doença, novamente, amebíase. Então, por que doença de Chagas? A gente viu que é picada do mosquito, leishmaniose também, malária também. Oitava, abaixo estão presentes 3 informações a respeito de um parasita humano que tem como hospedeiro intermediário um inseto
A doença pode ser causada por esse parasita adquirida por um contato de fezes com hospedeiro intermediário. O parasita se instala no músculo cardíaco, provocando insuficiência no funcionamento do coração. Os três itens, 1, 2 e 3, têm relação com o protozoário da doença de Chagas, né, gente? Trypanosoma cruzi. Nona, uma pessoa pretende processar um hospital com o argumento de que a doença de Chagas, da qual é portadora, foi adquirida pela transfusão de sangue. Essa acusação procede ou não procede? Procede, né? Porque a doença de Chagas ela é causada por um protozoário que vai viver no sangue. Então, se ela tiver recebido uma bolsa de sangue de uma pessoa contaminada, ela também vai adquirir a doença. E na 10ª questão, ele fala sobre os altos índices da malária na região da Amazônia, pode ser explicado por várias razões. Então, ele pergunta aí, dentre as quais é a razão mais explicável, né? Que a temperatura elevada, altos índices de chuva na floresta equatorial favorece a proliferação do mosquito. Então, esse mosquito adora locais úmidos para se reproduzir. E um ambiente de floresta onde chove basicamente todo dia é um lugar muito propício para isso. E agora vamos para a revisão, né? Aqui eu listei alguns pontos básicos, né, que vão ser importantes para a prova de vocês. Então, vamos lá. Primeira questão. Quem são os representantes do reino Monera? Então, os representantes do reino Monera são quem? Bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, certo? Segunda, quais são as características do reino Monera? Bom, a gente primeiro pode citar que eles são seres procariontes, certo? São seres procariontes, são seres que vão ter na sua estrutura somente uma capa proteica, né? Vamos dizer assim, bem propriamente dito, e um DNA, certo? E nós podemos também citar o seu modo de alimentação, né? Que são seres que vão fazer aí, podem fazer, né, a fotossíntese, ou não. Então, essas são algumas características principais. Quais são as 3 formas básicas das bactérias? Elas podem ser em forma de coco, que é forma esférica, em forma de bastão, que são os bacilos, e em forma de vírgula, que são o vibrião. Então, as 3 formas básicas são coco, bacilo e vibrião. Descreva as bactérias quanto à nutrição, necessidade de oxigênio e reprodução. Então, vamos lá primeiro fazer aí essa tabelinha, né? Quanto à nutrição. Então, quanto à nutrição, as bactérias podem ser, né? Autótrofas, coloquem logo aí, e elas também podem ser heterótrofas, certo? Isso são as 2 formas aí das bactérias, tá bom? Quanto à necessidade de oxigênio, elas podem ser aeróbias ou anaeróbias, precisar ou não de oxigênio. E quanto à reprodução, elas podem fazer reprodução sexuada ou assexuada. Mas, professora, nós temos bactéria macho, bactéria fêmea? Não. Mas elas se juntam, né, na forma sexuada para trocar o material genético das duas, né? Certo? Quinta questão. O que são bacterioses? Né? Bacterioses são doenças causadas por bactérias. E aí as principais, vocês podem olhar no livro de vocês, nós temos várias doenças causadas por bactérias, né? Eu vou listar algumas, né? Nós temos o tétano, a tuberculose, a hanseníase e mais algumas doenças, como a meningite. Então, vocês vão lá no livro e olham, mas nós temos várias doenças, né? Que eu estou listando algumas principais. Quais são... Agora vamos para o próximo capítulo que fala sobre o reino protista, certo? Quais são os representantes do reino protista? O reino protista é representado pelas algas e os protozoários, certo? A principal característica do reino protista é que eles são seres eucariontes, certo? Podem ser autótrofos ou heterótrofos e são seres
uni ou pluricelulares. Essas são 3 características básicas aí, né? Agora a oitava, sobre as algas, descreva. Onde são encontradas, né? As algas, elas podem ser encontradas tanto em ambientes aquáticos como em locais úmidos, certo? Qual a sua quantidade celular? As algas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Como é que as algas vão se alimentar? São seres autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Ou podem ser, em alguns casos, né, elas podem ser heterótrofos, né? Dependendo da condição, elas podem buscar o alimento. Com relação à reprodução, normalmente as algas fazem alternância de gerações, ou seja, ela tem uma fase da vida sexuada e uma fase da vida assexuada, tá bom? Vamos para a 9ª questão. Quais são as algas unicelulares e as pluricelulares? Vamos primeiro para as unicelulares. Nós temos nas unicelulares as euglenófitas, certo? Bacilariófitas e dinoflagelados. Essas são as algas unicelulares. Agora, as algas pluricelulares, nós temos clorofícias, rodofícias e feofícias, certo? Essas são as algas pluricelulares, tudo bem? Agora vamos para os protozoários. Então, ele pergunta aí quais são as características dos protozoários. Bom, os protozoários, eles são seres, né, unicelulares, eucariontes e heterótrofos, certo? Diferente das algas. Aqui são todos unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Lá nas algas a gente viu que eles podiam ser uni ou pluri, autótrofos ou heterótrofos. Aqui não, eles vão ser unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Essas são as características básicas dos protozoários. Como os protozoários são classificados quanto à locomoção? Podem ser classificados em pseudópodes, que são falsos pés, flagelados, quando ele tem o flagelo para locomoção, ou ciliados, quando eles vão ter os cílios, né? Que são pequenos, como se fossem pequenos flagelos ao redor do organismo, né? Para ajudar na locomoção. E aí, por fim, quais são as protozooses mais comuns, né? Nós temos várias protozooses também, mas vamos listar algumas principais. A primeira delas, a amebíase, que é muito importante aí por conta do saneamento básico. Depois nós vamos ter a doença de Chagas, né? O calazar, a malária, que também é muito importante. Essas são as principais, né? Então, amebíase, calazar, malária e doença de Chagas, certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou disponibilizar essa atividade PDF também para que vocês possam fazer a correção e estudar para a prova. Então, eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar. Eu estou aqui à disposição. Então, até a próxima aula e tchau!